Oi, eu me chamo Vanessa Gomes, eu sou micropigmentadora e na aula de hoje eu quero te mostrar como fazer uma ficha de anamnese, um termo de responsabilidade para o procedimento de micropigmentação. Então você não pode fazer a sua cliente antes de conhecer o histórico de saúde, os hábitos que ela tem. Isso é muito importante, te traz um respaldo para as possíveis intercorrências, né? Então tem muita gente aí que tem medo, e se der uma reação alérgica, e se não der certo? Se você fizer a ficha de anamnese, você vai estar amparada e segura. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a ficha de anamnese que eu utilizo, que é bem completa, e ao longo do tempo eu fui complementando, né? Conforme você vai fazendo os atendimentos, a sua ficha de anamnese vai ficando cada vez mais extensa, você pode ter certeza disso. E depois eu vou explicar sobre o termo de consentimento que a cliente assina também antes de fazer a micro. Então a primeira pergunta aqui é se ela está tomando algum tipo de medicamento. E às vezes a cliente fala que não, mas ela faz uso de anticoncepcional diariamente. Então eu sempre pergunto se tem anticoncepcional, né, aí no dia a dia dela e qual é a marca, quanto tempo ela utiliza, tá bom? Não deixa passar. Às vezes a cliente esquece. Outro fato importante também. Algumas pessoas fazem essa ficha de anamnese de forma impressa e dá para a cliente, né? Eu prefiro fazer como se fosse uma entrevista para poder realmente entender, saber. Eu vou perguntando. Às vezes ela fala alguma coisa que eu consigo extrair ali outros tipos de resposta e conduzir um assunto ainda mais aprofundado se aquilo me interessa. Tá? Então eu sempre vou batendo um papo com a cliente através dessas perguntas. A segunda aqui é se ela possui algum tipo de alergia na pele. Algumas pessoas têm hipersensibilidade, então em relação à maquiagem, à base, produtos cosméticos, a medicamentos, alimentação. Então eu sempre pergunto se ela já teve algum tipo de reação alérgica para poder anotar aqui. Tá? Clientes que têm diabetes, eu pergunto, você tem diabetes? Eu não costumo fazer o procedimento de micropigmentação se estiver descompensado e ela não tiver uma autorização médica. Por quê? Quem tem diabetes, normalmente a cicatrização não é legal. E como a gente faz uma incisão no processo de micropigmentação, é um cortezinho na pele, por mais que seja superficial, aquela região precisa cicatrizar. E aí quem tem diabetes pode ter esse comprometimento. Então, cuidado, tá? Tem que saber. Se você só pegar sua cliente na porta e deitar ela na maca, provavelmente se ela tiver diabetes, não vai ter um resultado muito bom, satisfatório, e você nem vai saber o porquê. Então isso não pode acontecer, tá? Outra pergunta aqui, se ela já fez algum procedimento de micropigmentação antes. Normalmente, a gente já pergunta no primeiro contato via WhatsApp se ela tem algum procedimento e faz uma pré-avaliação, pedindo para ela enviar uma foto de como está atualmente. Porque dependendo do caso, se for há muito tempo atrás e ainda estiver escuras, a gente fala estiver chumbada, não tem como trabalhar com uma micropigmentação natural por cima, que é o meu caso, é o meu perfil de trabalho. Então eu já encaminho ela para uma remoção. Se ela tiver feito alguns anos atrás, estiver bem clarinha e eu conseguir trabalhar, beleza. Então provavelmente essa cliente já chegou aqui e a gente já está sabendo disso, tá? Pelo menos no meu processo aqui. Então, se ela já fez algum tipo de micropigmentação na sobrancelha, quando foi e qual a coloração atual. Então, está levemente acinzentada, mas bem clarinha. Então, eu sempre faço essa anotação aqui. Se ela já teve algum problema com a micropigmentação, isso é importante saber, para ela relatar para você. Olha, eu fiz micropigmentação, me deu certo tipo de alergia, ficou inchado tantos dias, não é comum, não é normal, mas se isso aconteceu com ela, você precisa relatar, tá bom? Se ela já teve, se ela tem, na verdade, tatuagem, às vezes ela não fez nenhum tipo de micropigmentação, mas ela tem uma tatuagem, e aí eu pergunto também, por mais que seja diferentes os procedimentos em relação à profundidade, a tinta, o pigmento é diferente, o manuseio também, mas é similar, é o que a gente tem de mais próximo para poder comparar.
Então, se ela já teve algum problema também com tatuagem. Tem tatuagem? Tenho. Deu alguma reação? Ficou em relevo, alto relevo? Você teve algum tipo de alergia? A cor expandiu? Aconteceu alguma coisa durante a cicatrização que eu preciso saber? Então, você também pergunta para ela. Se está grávida ou amamentando, se é tentante, né? Quando a cliente está grávida, eu não realizo o procedimento por precaução. Não vai acontecer nada demais. Porém, o corpo da gestante está em constante mudança, né? E aí, eu falo que nesse tempo ela tem que cuidar do bebê, cuidar dela de uma forma que não seja nada invasivo. E a micro é invasiva. Então, eu não faço em gestante e lactante, quem está amamentando, só após o 6º mês com liberação médica, tá bom? É um respaldo aí. Então, a próxima pergunta é se ela está realizando algum tratamento dermatológico ou estético facial. Isso inclui peeling, laser, né? Se ela está fazendo depilação a laser, porque algumas clientes têm acne, faz esses procedimentos, ou manchas que incomodam. Tem algumas que você até já consegue visualizar ali logo de cara, porque tá escamando, enfim. Mas algumas não, alguns tratamentos não, mas pode interferir durante a cicatrização, deixar a pele extremamente sensível. Se ela estiver utilizando algum tipo de ácido, eu peço para ela parar 10 dias antes, né? A gente fala 7, mas eu já peço 10 para ela fazer 7. Então, 10 dias antes aí, não passar na região da testa. Vanessa, eu posso passar aqui na região, né, da bochecha? Tem gente que tem o melasma aqui? Pode, mas a testa não, porque é mais arriscado, é muito perto da sobrancelha, tá bom? Então, e 10 dias depois também, você pode orientar ela, olha, não faz uso de ácido, de peeling, limpeza de pele também, porque nesse processo de 30 dias em que a sobrancelha está sendo cicatrizada, não fazer nada aqui que vai abafar a região da sobrancelha, entrar em contato com calor, com algum produto, porque isso pode complicar aí o processo de cicatrização, tá? Próxima pergunta é se ela está passando por algum tratamento médico, se ela tem alguma doença significativa, se ela está fazendo algum tratamento, né, por conta de saúde, você também precisa anotar. Se a cliente é fumante, se ela, né, faz uso de nicotina, o que acontece? Algumas profissionais nem realizam o procedimento. Eu explico tudo para ela e mediante a conscientização dela, depois do termo de consentimento, tudo, eu posso até fazer. Mas quando a cliente é fumante, né, tem nicotina aí, acontece uma diminuição da oxigenação do sangue e diminui os nutrientes e faz uma vasoconstrição. Então, se o vaso sanguíneo tem essa espessura, em uma pessoa que é fumante, ele diminui. Então, diminui também o aporte sanguíneo, a passagem de nutrientes e a pele acaba ficando mais desidratada. Isso também compromete o resultado final, tanto na demora da cicatrização, quanto também na coloração que puxa para um acinzentado, mesmo que a gente não coloque acinzentado, pode ser que esse pigmento ele vai degradando assim de uma forma bem significativa para o cinza. Então eu deixo isso bem claro, tá? Tem cliente também que pode não fixar muito bem o pigmento, então a gente tem que explicar isso para cliente. Se você já sabe disso, você tem um respaldo para poder falar o porquê que a micropigmentação teve talvez um resultado aí não satisfatório. Se ela fez alguma cirurgia recentemente, pelo menos aí uns 4, 5 meses, você anota e em qual região também, se isso pode interferir. Então, uma cliente que fez blefaroplastia, o que é isso? Aquela retirada do excesso de pele aqui na pálpebra. Não é indicado realizar o procedimento aí pelo menos uns 2 meses até cicatrizar, até porque fica, né, doloridinho, então precisa retirar os pontos, então você não faz o procedimento. Ela fez uma cirurgia numa área que não vai interferir, não é facial.
Ok. Por que a gente não faz muito pertinho? Porque normalmente ela vai tomar antibiótico, ela vai fazer uso de alguns medicamentos que podem atrapalhar, né, no processo de cicatrização. Utiliza produtos diariamente? Também faço essa pergunta para as minhas clientes. Por quê? Você tem que fazer. Porque se ela, né, esqueceu que ela está fazendo algum tratamento estético lá, eu não faço com dermatologista, eu não estou fazendo assim, utilizando um tipo de equipamento, mas eu utilizo em casa um ácido que é baixinho, só para dormir, enfim. Isso pode também acarretar alguns probleminhas na cicatrização, tá? Sensibilidade da pele, não fixar o pigmento. Quando aqui nos cuidados mesmo, eu peço para a cliente não passar nenhum tipo de produto, nem filtro solar, nem sabonete, nada em cima da micropigmentação por pelo menos 7 dias, tá? Sombra de sobrancelha. Então, você vai até ver que a maioria das clientes, elas não fazem uso de home care, de skin care, elas não cuidam da pele, você pode até orientar elas, né, a controlar a oleosidade com sabonete, com a proteção com filtro solar diariamente. Gente, uma pele mais hidratada melhora a retenção do pigmento e a durabilidade da micropigmentação. Então você pode falar isso para ela também, tá? Anota todos os produtinhos que ela falar para você. Eu uso vitamina C, anota. Eu anoto até a marca, tá? Para poder depois, se caso acontecer algo, você ler a ficha dela, saber direitinho o que ela passa, o que ela usa, o que ela tem. Isso é muito importante. Possui algum histórico de doença de pele ou hipersensibilidade? Então aqui tem psoríase, vitiligo, dermatite, urticária, câncer de pele. Então tudo que seja relacionado à pele, você vai procurar doenças de pele, vai estudar essas doenças e saber se elas vão interferir na micropigmentação ou não, tá bom? Então você precisa conhecer da pele, conhecer as doenças da pele e saber se a sua cliente tem hipersensibilidade. O que é isso? Uma pele muito sensível, fica vermelha muito fácil. Fica edemaciada, com edema, inchada, muito fácil. Então, você também precisa saber para orientar. As clientes que vêm aqui perguntam, né? Nossa, vai ficar muito vermelho, muito inchado? E normalmente não fica. Porém, quem tem essa hipersensibilidade vai ver diferença, vai ficar aí com 1 dia, 2 dias a pele mais sensível, ardendo talvez. Então é bom você saber para poder orientar. Está tomando algum medicamento controlado por questões emocionais ou psíquicas? Se sim, qual? Ansiolítico, antidepressivo? Já tive caso em que a cliente está muito dopada de remédio e eu não aconselho fazer a micropigmentação nesse caso. Então, espera ela vir melhor, sabe? Entendendo o que está acontecendo, para alinhar realmente a expectativa. Isso é muito importante, saber conversar e alinhar isso se ela não estiver bem no dia, tá bom? Qual a sua maior queixa? Eu sempre deixo essa por último, então depois eu volto, peraí. Porque essa daqui você vai precisar alinhar muito bem com a sua cliente, tá? Então vamos lá. Pergunto se ela tem hepatite, se é HIV positivo. Pessoas aidéticas têm uma diminuição na retenção desse pigmento, então pode não segurar muito bem, tá? E você precisa tomar muito mais cuidado. Claro que nós utilizamos tudo descartável, esterilizado, mas o cuidado é em dobro. Tem problemas com coagulação de sangue também. O corte não é profundo, gente, mas todas essas perguntas são realmente para você conhecer como funciona o corpo da sua cliente. Pergunta para a cliente se ela está em período menstrual, o que isso vai interferir na sensibilidade dela. Normalmente a gente fica aí, né, mais sensível, mais dolorida. Então só para você ir com mais cuidado, para você ter mais carinho ali com ela, que provavelmente ela vai estar mais sensível. Você pode explicar para ela também que se ela sentir um pouquinho mais de dor, pode ser por conta desse período menstrual, tá? Pergunto para a cliente se ela já teve paralisia facial. O que isso interfere, né? Paralisia de Bell. A cliente ela pode ficar sem muita movimentação na face de um lado só.
Então, se ela teve paralisia do lado direito, provavelmente essa sobrancelha não tem muita mobilidade. Eu já tive clientes que teve essa paralisia e voltou totalmente. Outras ficaram com alguma sequela. Então, você consegue também alinhar ali da melhor forma o desenho da micropigmentação para essa cliente, tá? Pergunto se ela fez alguma aplicação de Botox nos últimos 20 dias, porque isso interfere. O pico de ação do Botox é depois de 15 dias, então ou ela faz 30 dias antes ou 30 dias depois. Eu prefiro que faça até depois, porque o Botox tem uma duração menor do que a micropigmentação. Ele vai durar aí, a toxina botulínica no rosto, mais ou menos de 4 a 6 meses, dependendo da pessoa, né? E a micropigmentação dura mais de 8 meses até 1 ano e meio. Então, o Botox é ideal ser feito, você pode até orientar a sua cliente 30 dias após a micropigmentação, porque daí já cicatrizou também, né? Pergunto se ela tem má cicatrização, se ela tem algum histórico de cicatriz queloidiana. Algumas pessoas, realmente, tudo que corta fica, se você ainda não viu, joga no Google que você vai ver do que eu tô falando, né? É como se ficasse uma aderência, fica um relevo na cicatriz. Então, você pergunta se ela tem algum histórico assim, se ela tem alguma doença do sistema imunológico, como psoríase, vitiligo, lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla. Isso vai fazer com que a cicatrização dela também não seja muito boa, ou seja, a retenção desse pigmento vai estar comprometido, seu resultado final vai estar comprometido por conta dessas doenças autoimunes. Se ela tem alguma alteração na região das sobrancelhas, por exemplo, cicatriz de infância é muito comum, né? As clientes chegarem com aquela cicatriz que caiu quando era criança. Já atendi cliente que tinha de fora a fora aqui no supercílio. Então, você vai anotar qual sobrancelha, em qual região. É na cauda. É bem no ponto alto, é bem no início da sobrancelha. Tem alguma cicatriz aqui embaixo que não vai interferir? Tudo bem, mas anota ali, tá? Um machucado, uma verruga, queimadura, algum tipo de mancha, algum tipo de pinta. Você faz toda essa relação aqui nessa pergunta. Quais são as alterações na pele que a sua cliente tem, tá? Isso pode até interferir no resultado também do desenho, né? Às vezes tem uma pintinha ali onde você não consegue trabalhar. Eu pergunto para ela qual é o fototipo de pele dela. Então, como você avalia, né? Pesquisa também sobre a escala de Fitzpatrick, que é a nossa escala de relação da cor da pele. E aí tem lá, né, se é uma pele branca, fototipo 1, fototipo 2, 3, 4. Você pergunta se ela, quando fica no sol, se ela fica bronzeadinha ou se ela fica vermelhinha. Você já consegue ter uma noção com as características, né, de cada fototipo. Qual é o tipo de pele, o biotipo da pele dela? O que é isso? Se a pele é oleosa, se a pele é ressecada, se ela é mista. Quando é mista, né, essa parte da testa é a zona T. Parte da testa, do nariz e do queixo é mais oleoso e a parte da bochecha é mais ressecado ou normal. Ou se é oleosa com tendência a acne. Você também vai anotar. Uma pele mais oleosa, normalmente ela não tem tanta durabilidade na micropigmentação assim. A normal é perfeita, porque é uma pele hidratada, uma pele que tem ali os poros que não são dilatados, e isso facilita muito tanto na hora do procedimento quanto no pós. Então, quanto mais uma pele é hidratada, melhor em todos os aspectos. Você também vai selecionar qual é o tipo de pele da sua cliente e indicar ali, orientar da melhor forma como ela pode cuidar. Eu pergunto também, olha, uma curiosidade, qual é a profissão da cliente? Por quê? Algumas clientes podem trabalhar em locais em que ela vai ter contato com o calor. Em restaurante, engenheira civil, trabalha em obra, tem que visitar obra. E nos primeiros dias ela não pode ter, para poder cicatrizar, ela não pode ter o calor de sauna, praia, piscina, mas também do sol, exposição ao sol. Então,
tudo que vai aquecer a região vai fazer com que o processo de cicatrização seja mais lento. Então, se ela trabalhar nessa parte de exposição ao sol ou calor, você tenta fazer com ela ali um bem bolado na agenda para ela poder ficar pelo menos uns 3, 4 dias sem se expor e comprometer o processo de cicatrização. E aí você vai para a penúltima pergunta para sua cliente, que tem ainda uma última. Qual é a sua maior queixa? Eu falo, por que você veio aqui? Né? O que você quer melhorar na sua sobrancelha? Como eu posso te ajudar? E elas me falam, Vanessa, olha, eu acho uma é maior que a outra, eu acho que ela está muito fina, eu não gosto dessa falha, eu tenho uma cicatriz e eu quero cobrir. E aí você vai saber qual é a dor da sua cliente, o que ela quer resolver. Porque às vezes você vai dar uma olhadinha e você vai falar assim, nossa, eu acho que aqui que precisa de alinhamento. Isso não incomoda ela, incomoda mais a falhinha lá na cauda. Já aconteceu. Eu olhar para a cliente e falar assim, é ali que tem que mexer, é ali onde mais tem diferença. E ela falava, Vanessa, isso aqui não é o ponto principal. O principal é o início, que para mim, se melhorar, já está ótimo. Então você precisa, nessa parte, alinhar expectativa e realidade. É onde você conversa com a sua cliente o que dá para fazer mediante ali o que ela quer melhorar. Se ela quer preencher aquela falha, vai ficar legal, você consegue fazer, né? O posterior disso vai dar certo, alinha com ela, olha, aqui não vai ficar legal, se a gente fizer vai ficar artificial. Isso é muito importante para ela se sentir tranquila, para ela se sentir segura com você, com o seu procedimento e para você entender o que mais ali é a dor dela, o que mais dói nela e que ela quer a sua ajuda, tá bom? E a nossa última pergunta aqui, não menos importante, é você falar assim, cliente, fulana, Maria, existe alguma informação que eu não perguntei aqui, mas você acha válido me contar? Porque, gente, por mais que a ficha de anamnese seja bem completa e conforme você for atendendo, né, você sempre vai acrescentando outras perguntas, é muito importante você fazer essa daqui porque ela... Ah, tá, você não perguntou isso, mas eu lembrei aqui, eu acho importante eu te falar, tá bom? E até para você ter um respaldo de, olha, eu te perguntei tudo e te perguntei até se tem mais alguma coisa, então estamos alinhadas? Estamos alinhadas. E aí eu passo para o próximo passo, que é mostrar para ela o termo de consentimento. Gente, eu não faço micropigmentação se eu não fizer a ficha de anamnese e nem se ela não assinar o termo de consentimento. E depois que ela lê esse termo, ela assinou, eu envio uma cópia para ela, né, para ela ficar ciente de tudo que foi explicado. Eu costumo dizer que se você explicar tudo, ai, mas eu vou falar que ela não pode tomar sol. Vai falar que ela não pode tomar sol. Você tem que explicar tudo antes do procedimento e não depois. Você não pode falar para ela, pode ser que fique vermelho, pode ser que a tinta não pegue porque você é fumante. Não, você não pode, tem que ser antes, porque daí ela vai estar ciente, entendeu? Então vamos lá, termo de consentimento e responsabilidade de micropigmentação de sobrancelhas. Primeiro, eu coloco aqui a definição, o que é o procedimento em si, né? Então, o procedimento consiste em depositar pigmento na pele através de uma pequena incisão com um equipamento chamado tebori, onde a finalidade é desenhar os fios ou fazer um sombreamento nas sobrancelhas para consertar as falhas, enfim. Então, você coloca para ela resumido, tá? Não vai colocar assim cheio de termos técnicos que ela não vai entender. Então, coloca de uma forma básica ali o que é a definição, o que é o procedimento. Muitas mulheres, elas querem fazer micropigmentação, mas elas nem sabem como é feito, então explica para ela como vai ser, tá? Sobre o novo design, eu coloco aqui outro tópico, será realizado e apresentado um design prévio para ver o esboço do novo formato da sobrancelha antes de começar. Eu sempre faço isso e eu mostro para ela, não vai fazer surpresa, eu fiz a sobrancelha, olha como ficou, gente, isso não é legal, você tem que alinhar com ela. Tá bom esse desenho? Quer que eu alinhe alguma coisa? Tá estranhando? Então eu sempre mostro ali para ela antes de começar o procedimento como vai ficar o novo desenho. Então está aqui escrito que eu mostro, tá?
Durabilidade, explica isso para sua cliente. Visto que a nossa pele tem poder de regeneração, ela lendo, né? Compreendo que a micropigmentação não é definitiva e clareia parcialmente ou totalmente no prazo de, no máximo, 1 ano e meio, tá bom? E aí você pode moldar aí da forma que você quiser. Então, de 8 meses a 1 ano, de 1 ano a 1 ano e meio, né? De acordo com o seu procedimento, a média aí de duração. Importantíssimo explicar isso para ela, que não é uma tatuagem, que não vai fixar e durar 5 anos, que vai desbotando com o tempo, que vai perdendo o desenho, que ela vai precisar refazer. Isso é muito importante, tá? O pigmento vai sendo degradado, ou seja, ele perde levemente a cor nesse período. O tempo de durabilidade vai depender de cada organismo, do tipo de pele, dos cuidados e a rotina de cada pessoa. Quanto mais exposição ao sol, mar, piscina, quanto mais ela faz procedimentos estéticos, faz uso de ácido, não cuida da sobrancelha e vai passando tudo por cima, né? Vai pra praia, passa o protetor e vai. Provavelmente essa sobrancelha vai durar menos. Então você também precisa avisar. Olha, de acordo com os cuidados, sua sobrancelha pode durar mais ou ela pode durar menos, tá bom? Em relação ao retoque, como eu faço aqui, a cliente vem, faz o procedimento de micropigmentação. Após 30 dias, ela retorna para uma avaliação e vê se precisa de retoque. A partir desses 30 dias, ela tem mais 30 dias onde ela pode fazer esse retoque. Se ela não fizer, passou ali um total de 60 dias após a primeira sessão da micropigmentação, ela não vai mais ter ou o retoque incluso, né? Você pode deixar o retoque incluso no seu valor, ou você pode cobrar o retoque à parte, mas passando de um certo período, ela não vai ter mais esse benefício do retoque ou ser mais em conta por conta de ser uma manutenção ou estar incluso, e ela vai pagar um novo procedimento. E por que isso? Porque senão a cliente vai passar 5 meses, desbotou um pouquinho, ela vai voltar e vai falar assim: nossa, faz pra mim de novo porque desbotou e você tem que retocar. Então isso gera muita confusão. Para você deixar esclarecido certinho, olha, você faz, volta depois de 30 dias. Quando a cliente sai daqui, eu já marco a volta dela. Eu quero ver como ficou, porque se deixar para depois, tchau, marca lá depois. Ela não marca, você esquece, porque tem muitas clientes e aí acaba tendo problemas, tá? Então, para evitar esse tipo de desconforto, vamos dizer assim, você já faz, marca a avaliação para daqui 30 dias, que é o prazo, né, de retoque, tem que esperar 30 dias. Eu já coloquei aqui, olha, não será feito retoque antes desse período, mesmo que a sobrancelha esteja mais clara, tá? Pode acontecer do organismo dela ter absorvido muito pigmento e aí a gente tem que retocar de novo e ela fala assim, nossa, 15 dias, quero retocar. Eu não faço retoque antes de 30 dias, tá bom? A gente respeita o tempo certinho de cicatrização para depois refazer o que for necessário. Aí você deixa tudo especificado, quando ela tem que voltar, qual é o prazo máximo, qual é o valor, se tem valor, se não tem, tudo. Em casos de pessoas alérgicas, neste caso certifico que informei, né, a cliente lendo, qualquer tipo de alergia que tenha tido até então para profissional e que ela aceita realizar o procedimento de micropigmentação, mesmo que os riscos de alergia sejam baixos. No caso de clientes que relata para você, olha, eu tenho alergia a tinta de cabelo, eu tenho alergia à rena, eu tenho alergia a vários cosméticos, você pode fazer um teste alérgico. Faça o teste tanto do pigmento quanto do anestésico. Se você utilizar outros produtos, faça testes de todos os produtos, tá bom? Você pode fazer aqui atrás da orelha ou no antebraço, que são regiões sensíveis que a gente pode testar. Então, se você já fez esse teste ou se ela não relatou nenhuma alergia, beleza, ela já entendeu. Eu coloco até o que contém no meu anestésico, tá? Todos os ativos que contém no meu anestésico para ela ficar ciente. Outro ponto aqui, de sobrancelhas claras, loiras e ruivas. O pigmento utilizado tem um tom mais claro e possivelmente ele desbota mais rápido.
tá bom? Então é diferente fazer uma sobrancelha meio um castanho escuro do que fazer numa pessoa extremamente loirinha que você vai usar um pigmento bem clarinho. Você precisa explicar para ela que esse pigmento vai desbotar mais rápido, ok? Isso serve para as loirinhas e para as ruivas também, porque o pigmento ele já é mais claro, então para desbotar é mais fácil. Casos de sobrancelhas já pigmentadas. Lembra que eu falei? Eu não atuo em sobrancelhas que são extremamente escuras, porque minha técnica é muito natural. Então, nas clientes que vêm com sobrancelhas pigmentadas que eu avaliei e vejo que dá para trabalhar uma sobreposição de fios sem ter nenhum tipo de problema, tem aqui que compreendo que nesse caso o resultado provavelmente não será extremamente natural, visto que a pele já foi lesionada e ainda está com algum resto de pigmento. É diferente você fazer uma micropigmentação numa pele super limpinha, lisinha, que nunca foi feito um procedimento ali, do que uma micropigmentação em uma pele que já foi lesionada, já recebeu um tipo de pigmento, tá? O resultado pode ficar assim ótimo, mas uma pele que não recebeu, aí é bem melhor de trabalhar. Por isso eu sempre indico para as minhas clientes fazer a remoção e vir com a pele limpinha aí para ter um resultado bem natural, se é o que ela quer. Intercorrências, você também precisa colocar. Gente, eu coloco até o que não pode acontecer, tá? O que é muito difícil de acontecer. Mas se tem uma chance, uma probabilidade, eu coloco. Então, estou ciente que efeitos indesejáveis podem ocorrer, como dor, vermelhidão, inchaço, sensação de ardência ou queimação, eritemas, desconfortos, tá? Porque cada pele é uma pele, cada corpo reage de um jeito e pode ser que ela tenha uma dessas intercorrências, sim. É muito difícil, eu nunca tive, tá? Mas pode acontecer. Então lembra que eu falei? Fala tudo antes, tudo. Mesmo que não explica, fala que pode acontecer. Nós estamos causando um mini processo inflamatório ali, então o corpo ele vai reagir. Uma pele mais branquinha, por exemplo, você faz, fica bem vermelhinho e ela pode estranhar, nossa, ficou vermelhinho o dia todo, mas ela já sabia, tá? Por conta das suas explicações. Então, lactantes, só fazemos aqui com liberação médica. Fumantes, tá explicando tudo que eu falei para vocês, asseguro que me responsabilizei em realizar a micropigmentação, mesmo sabendo que poderia haver alterações na coloração e na cicatrização, então a pessoa está ciente. Diabéticos e hipertensos também, só faço se estiver controlado com liberação médica. Os cuidados pós-procedimentos, esse é o penúltimo, está acabando. Cuidados pós-procedimento. Eu coloco aqui, entendo quão importantes são os cuidados explicados no pós-procedimento e que cabe a mim realizá-los em casa. A cartilha de orientações foi me passada devidamente e enviada, A gente envia aqui via WhatsApp. Aceito seguir as recomendações indicadas para obter o melhor resultado possível. O mesmo cuidado se aplica após o retoque. Por quê? Você precisa explicar tudo que a sua cliente tem que fazer. Cada profissional trabalha de uma forma. Uns, você pode lavar, outros não. Você passa pomada, outros não. Então você vai explicar a sua forma de cuidar. Você vai dar uma cartilha para ela que seja impressa, que você mande no WhatsApp. Eu tenho um kit aqui que eu dou para minha cliente, Um kit home care para ela poder cuidar em casa. Então, de acordo com o seu cuidado, você vai orientar direitinho, passo a passo, de forma prática. Olha, você não vai molhar por tantos dias, você vai passar uma pomada por tantos dias, tá bom? Para sua cliente saber como ela tem que fazer, porque 50% vou dizer assim que é o seu trabalho, 50% o cuidado dela. Se não é para molhar, não é para molhar. Se ela fizer isso, vai comprometer o seu trabalho, não vai? Então, e aí depois a culpa é de quem? Sua, que não explicou. E aí ela vai falar, poxa, mas você não me falou, eu não sabia, eu fui pra praia. Não dá. Então você tem que explicar isso para ela, tá bom? E por último, eu coloco aqui no termo de consentimento, registro de imagem e publicação. Por quê? Algumas clientes não gostam de ser fotografadas.
Na maioria eu posto somente os olhos ou então a região da boca, né, na micropigmentação labial, mas pergunta para ela, posso fotografar? Posso postar para divulgar, para a gente também comparar o antes, o depois, né? Na nossa profissão, as pessoas gostam muito de ver como era antes e como ficou depois. Mas para você não ter nenhum problema de ter que excluir depois que você postou, você já coloca lá, concorda em ser fotografada e ou filmada durante o procedimento de micropigmentação para os registros de acompanhamento, comparação e divulgação, em sites ou em redes sociais. Tudo bem? Ah, tudo bem. Perfeito. Pode tirar e pode postar. E aí tem aqui um finalzinho, que é um parágrafo onde você faz um geralzão. Que ela teve a oportunidade de te perguntar tudo o que ela queria, que ela entendeu, que ela não tem dúvida e que ela não mentiu para você. Que todas as informações foram verdadeiras da parte dela. E a partir daí pode começar o procedimento de micropigmentação. Viu como? Olha, eu tô aqui com vocês já faz um tempo e eu fico praticamente esse tempo com a minha cliente conversando, entendendo, explicando antes de fazer o procedimento. Às vezes eu brinco que a ficha de anamnese e o termo de consentimento dura mais tempo que a própria micropigmentação. Por quê? Estamos alinhadas, né? Estamos ali certinho com todas as informações, tanto para mim quanto para minha cliente, tá? E, gente, depois que eu fiz isso, diminui muito qualquer problema que você possa ter, porque tudo está certinho. A cliente fala, nossa, mas eu não sabia que eu tinha que voltar no retoque 60 dias. Lembra que ela leu, assinou, você mandou para ela uma cópia, ou seja, tá aqui, eu te expliquei, tá bom? Não esconda nada da sua cliente, isso é muito importante. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o poder que tem esses dois documentos aí e você guarda, você faz um arquivo. Eu tenho aqui um sistema, então a gente guarda tudo direitinho para poder ter esse respaldo todo de todas as intercorrências. E se a sua cliente tem alguma contraindicação ali, começou a ter vários pontos em que não dá para fazer a micro, você vê que vai dar ruim, não faça. Uma das maiores dificuldades, eu acho, do profissional é a gente aprender a falar não, mas isso é muito importante. Por quê? Melhor você falar não para ela. Agora, olha, não, eu já falei não, com o coração apertado, porque a cliente queria muito fazer, mas eu falei, olha, não vai ser bom no seu caso, a cicatrização não vai ficar legal, não vai ter o resultado que você espera, então não faça. Vai corrigindo com sombra, vai dando um jeitinho, porque depois você vai ficar decepcionada e frustrada com o resultado que não foi alcançado, mas por conta das contraindicações que ela já tinha. Então, se você tiver que falar não, fala, olha, eu não vou fazer. É muito mais bonito e muito mais, né, tem ética da sua parte profissional você explicar o porquê não pode, e eu tenho certeza que ela vai te agradecer no final. Anota tudo, volta aí o vídeo se você precisar, pega todas as perguntas e forma a sua ficha de anamnese. Nunca mais, se você atendia sem ficha de anamnese, pelo amor de Deus, nunca mais você vai fazer isso. Agora todos os seus atendimentos vão ter um tempo a mais para você se dedicar a conhecer a sua cliente e alinhar tudinho antes. Beijo e até a próxima!